Tudo bem? Agora foi. Tudo Tudo bom? jóia. Prazer, eu sou Tudo Gesseli, sou bem. gestora da Em Portugal. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu tô aqui em Portugal também. Vim passar o Ai, Natal que e o Réveillon. bom! Conseguiu vir? Consegui porque meu marido é português e meu filho também já tem a nacionalidade. A minha é que a gente Ficou mais está fácil. tirando agora. Aí eu vim com eles, foi tranquilo. Muito bem. Então, para começar a nossa consultoria, eu gostaria de saber de Uhum. você como é que você ficou sabendo de nós. Eu acho que foi algum grupo de Facebook, alguma coisa, algum Uhum, grupo de Portugal, alguma coisa do tipo. muito bem. E como é que eu posso te ajudar? Então, eu, na verdade, eu e meu cunhado somos dentistas lá no Brasil, né? E temos planos de vir. A família do meu marido já mora toda aqui, né? E a gente tem planos de vir para cá. E somos dentistas, eu e ele, né? Ok. E eu queria saber a respeito dessa, porque assim, eu já peguei algumas informações, inclusive ali no Porto, na Fernando Pessoa, a respeito do mestrado, né, que você cursa lá 1 ano e meio ou 2. A nossa questão é a seguinte: só tem esse caminho para revalidar, para que eu possa trabalhar legalmente aqui. Só tem esse caminho de cursar um mestrado 1 ano e meio. Eu posso fazer pela pública, tem que ser pela particular. Como é que está esse trâmite agora? Olha, bem, vamos lá. Em primeiro lugar, existem dois caminhos. O que vai Uhum, definir qual é o melhor caminho é a configuração da tua formação e da formação dele, uhum, qual é o número de anos, qual é a característica do uhum. curso. Nosso foi 5 anos, meu e É, dele. tem que, tem outros fatores além do número de anos. Uhum, Então, por isso que não é algo fácil assim de ser dito uhum. sem a análise conteudística, Sim. tá? Mas, a princípio, pelo que tu estás me dizendo, o primeiro pré-requisito você já cumpre para fazer sua prova. Existem dois Uhum, caminhos hoje. Ou nós fazemos uma prova não, são 3 provas. Porque, obviamente, o que interessa a qualquer dentista é o reconhecimento como mestrado integrado. sim. Como mestrado integrado, a gente tem que mudar uma titulação que no Brasil é uma licenciatura Uhum, para mestrado que é em Portugal. Isso pressupõe que você tenha uma configuração no seu curso que justifique uma mudança de título. uhum, Então, tu tens que ter toda a configuração que permita isso. Quando isto é uhum, possível, quando existe essa possibilidade para que você faça o registro de mestrado integrado, neste caso se aplicam provas. uhum, São 3 provas, elas, na verdade, elas são 5 fases, mas são 3 provas. uhum, Elas aconteceram agora em novembro, então só uhum, vai ter, talvez tenha uma outra extemporânea no meio do ano, a princípio. uhum, A ideia era que tivesse uma em maio e uma em novembro. Então, esta prova, como eu disse, são 5 fases. Primeira fase, que é uma fase documental, quando se faz essa análise de uhum, tudo, verifica-se se existe essa possibilidade, e aí se apresenta a documentação toda. A segunda fase, que é uma fase de quando o profissional é oriundo de um país que não é de língua portuguesa, ou a uhum, formação dele não foi feita em língua portuguesa, ele vai fazer uma prova de português, e depois sim passam para as provas mais objetivas dentro da função. Então, você vai ter uma prova objetiva de conteúdo, vai ter uma prova prática e depois uma defesa de um trabalho científico, tá? uhum. Mas isso tudo só é possível se a configuração inicial permitir, Entendi. ok? E O nesse segundo, caso a gente iria só para fazer as provas, é isso? Eles dão o conteúdo e você vai fazer só a prova, só você não vai fazer precisa a prova, assistir aulas. exatamente. Tá. Só E faz qual prova. é o índice de aprovação? É muito o nível dessas provas, da Não sua dá para, experiência, não assim? existe isso assim. O Hum, que eu posso te hum, dizer, assim, pela nossa experiência, é que os médicos mais antigos tendem a passar melhor que os médicos mais novos. uhum, Isso talvez tenha a ver mais com uma formação mais sólida que existia uhum, antes, e você sabe disso melhor do que eu. uhum. O médico, às vezes, que sai hoje, o mesmo No acontece. caso é o dentista, né? É mesmo Isso é a processo? mesma. Não, o processo. Eu tô falando do dentista, porque aqui o dentista é médico, Ah, tá certo. Tá. não é só por força de expressão. Uhum,
Mas o processo é muito parecido hoje do dentista e do médico. A diferença é que o médico não tem a opção que o médico dentista tem de complementação. O médico passa na prova, ele passa na prova. Você tem a opção de ou prova ou complementação. Talvez a própria medicina venha a ter qualquer alteração disso a partir do momento em que a gente tiver que a católica vai começar no próximo ano a medicina, né? Então a gente vai ter um cenário diferente. Então, assim, hoje tu tens esses dois cenários. E eu costumo dizer assim, bom, em primeiro lugar, a gente precisa avaliar qual é o interesse efetivo do profissional. Se tu queres só atuar em Portugal, se queres atuar nos outros países da União Europeia também, se tem uma expectativa diferente só do universo local. Então, assim, não, seria só Portugal mesmo. Então, é uma das duas opções. E aí tem que verificar qual das duas opções é a mais adequada ao caso de vocês e qual das opções, e se é possível fazer a primeira, entende? Porque tem que avaliar se é viável. E a outra seria a gente cursar esse mestrado. A outra é complementação. No caso da complementação, depende. Aí, se você fizer em escola pública, você vai concorrer com o aluno da escola pública. Então, você vai ter que utilizar os modelos de ingresso disponíveis para os alunos portugueses. Tá? E se você vai para uma escola privada, você também vai utilizar, sendo você portuguesa, você também vai entrar na seara dos portugueses, que é diferente. Mas no caso, internacional. se eu entrar como brasileira, porque eu ainda não tenho a nacionalidade tem um ainda. número maior de vagas e um período diferente. Então, mas tem que verificar até que ponto tu já está, vou usar um termo, eu ia dizer um termo contaminada, né? Mas não pode ser esse o termo. Mas até que ponto a tua aproximação te permite fazer essa opção, entende? Entendi. Porque o teu marido já não é? Você já não tem essa opção. Você vai ter que entrar como nacional. Teu cunhado, não. Ele já tem. Então, pronto. Os dois o meu é que não tem porque eu vou precisar da entrada primeiro no casamento anterior do meu marido aqui para fazer a averbação, porque ele já se casou e não transcreveu, entendeu? Então, você tem que fazer o primeiro, tal. Então, tu pode ser que não precise. Pode ser que não. Porque ele tem uma relação anterior e a justificativa de relacionamento ainda é aquela. Entende? Hoje tu tem como se fosse uma união estável. Não, eu sou casada, sim, mas acontece que, assim, para o Estado português, ele ainda tem um casamento que é anterior ao teu. Não, o anterior ele não transcreveu para cá. Aqui em Portugal é como se ele não consta nada dele aqui. Ele casou no Brasil. Então eu não entendi o que tu disseste que tu vais transcrever. Porque teu casamento ou anterior? Então, ele já foi casado no Brasil e se divorciou. E depois casamos nós. Só que ele, para eu transcrever o meu casamento, ele precisa transcrever primeiro o anterior, o divórcio, e depois para a gente fazer o nosso, entendeu? Mas é isso que eu estou te dizendo. Como você tem um caminho ainda, talvez a gente consiga te fazer não ser considerada portuguesa, mas eu não posso te garantir 100% isso. Entendi. De qualquer forma, independente disso, o que vai diferir só? Se for uma universidade pública, ponto pacífico, tu vai ter que concorrer com um aluno nacional, tá? E aí sim você vai ter os benefícios de um aluno nacional, que é pagar 1.100 euros por ano. 1.100 euros por ano. Tu tá pensando no Porto? Tua ideia é Porto? Moras por aí? A ideia é o que for mais tranquilo de conseguir. Eu não sei, na tua experiência, quais são os dentistas que eu coloco alunos em todas as universidades. Então, não posso te dizer o mais simples, o mais fácil. Depende do cenário. Depende da configuração de documentos que a gente encontrar. Porque se a gente encontrar uma configuração que permita um acesso melhor à católica, eu vou tentar mais a católica. Entendi. Se for a EGA, se for a Fernando Pessoa, depende. Entende? Entendi. Como tu está me dizendo, se eu quero usar a minha prerrogativa de nacional. Bom, a tua prerrogativa de nacional te dá 3 universidades.
e pronto. Se tu quiseres pagar menos como um nacional, entende? Uhum. Agora, se você diz assim, não, tudo bem, eu vou poder pagar o valor que, ou vou me enquadrar na universidade que for necessário. Em primeiro lugar, a prerrogativa de prova só existe para as nacionais e para a católica, porque a católica entrou junto no contexto, ok? Agora, as provas, a complementariedade também depende do teu conteúdo, porque vai ter universidade que Sim. vai aproveitar melhor e outra que vai aproveitar pior. E você tem como saber isso antes de escolher? Antes da gente Analisando definir? o teu conteúdo, que é o que a gente faz. Entendi. Eu E como costumo é que dizer, funciona? desculpa, eu costumo dizer que assim, o nosso projeto, nosso trabalho não é botar processo na plataforma, né? Tu pode fazer sozinha, tu não precisa de nós. Digamos que o nosso serviço é poder olhar para o contexto todo e verificar qual é o melhor cenário para você e onde você tem mais chances. Eu não tenho nenhum caso de um profissional que eu tentei colocar e não consegui. É só você olhar. Hoje em dia a internet tem essa parte que é boa, né? O cliente. Se tu fez uma bobagem, todo mundo vai ficar sabendo. E existe alguma maneira de eu fazer isso estando no Brasil? Continuando esse processo, sem morar em Se for o Portugal? das provas, sim. Sim, Se for o das provas, você tem que vir para as datas das provas. sim. O restante Só. nós vamos fazer à distância, porque tu vais fazer, a gente faz por procuração. Agora, a complementação não, né? Porque aí quase sempre o que a gente percebe dos médicos que a gente encaixa para fazerem a complementação, em primeiro lugar, não dá por quê? Porque as disciplinas são todas muito desencontradas. Às vezes o médico vai pegar uma disciplina lá de primeiro semestre, e a gente não tem alguma coisa no nosso currículo que eles têm lá no primeiro semestre. Beleza. E a maior parte das atividades vão ser práticas. Entendeu? Tem a parte prática. Então, eu teria que morar aqui para fazer. Se for por complementação, necessariamente tu vai ter que morar aqui. Tem que morar, E aí o período, eu não posso te dizer que é um ano, mas é entre 1 e 2 anos. O mínimo é 1 ano. Eu tenho uma amiga fazendo agora lá na Fernando Pessoa e o dela vai ser 1 ano e meio. Ela devia ter 5 anos de complementação, porque é aí que a Fernando Pessoa... É igual ao meu caso, tenho 5 anos. Porque a Fernando Pessoa estabeleceu critérios mais objetivos, assim. O cara fez menos de 5 anos, ele vai fazer 2 anos. Ele fez 5, ele vai fazer... Só que ela tem mudado ano a ano o processo, né? Ela já fez prova, ela agora está vendo o currículo, cada ano ela cria uma história nova. E os títulos nossos de especialização, conta alguma coisa? Eles só contam, faculdade? mas nem sempre eu coloco eles na análise. Vou te explicar por quê. Porque, quer dizer, no caso de vocês, vai ser interessante colocar os títulos porque vocês só querem atuar em Portugal. Mas nem sempre eles vão ser muito relevantes. A gente olha antes e verifica se eles têm um conjunto de disciplinas que vai ser relevante. Mas, via de regra, a gente não consegue um aproveitamento muito grande, não. A não ser que te falte alguma disciplina, mas assim, se você vai para uma escola pública, ela vai estabelecer o tempo numa linha de critério. E se você vai para uma escola privada, você tem que fazer, no mínimo, esse ano, ano e meio, tá? Então, tu vai sempre pagar o número de créditos que você tiver em complementação. Então, vamos imaginar na Fernando Pessoa, que é o caso, né? O melhor dos cenários nós vamos pagar 180 créditos. 180? Não, são 260. Então, 200 créditos. 200 créditos ou, então, 170. Me parece que é isso. 200 se é 2 anos. Então, o que acontece? Você sempre vai pagar o aproveitamento desses créditos, que gira entre 3.600 e 4.500 euros, depois entre 7 e 8 mil euros por ano. Então, esse é o valor que vai pagar, independente do aproveitamento. Entendi. Então, nem sempre vale a pena mas vale a pena, sim, você trazer toda essa documentação, porque depois que você tiver a formação, já for reconhecida como dentista e tiver o registro na ordem, tu podes pedir o aproveitamento daquele conteúdo para o reconhecimento da tua especialidade junto à ordem. Entendi.
Tá Isso. joia. E essa a possibilidade da gente fazer sem a complementação, só fazendo as provas, né? Tu tem dentistas brasileiros que já passaram nessa prova e o que que eles acharam, assim, algo muito Olha, a gente, em primeiro lugar, a universidade mesmo uhum, disponibiliza o conteúdo para estudo. E como eu uhum, te disse, o que a gente percebe é que é a questão da experiência sendo relevante. uhum, É prova, depende de é, cada um, não dá para te dizer, pode passar? uhum. Pode, claro que pode, mas aí é difícil dizer, tu vai conseguir, depende de ti. Não, sim, eu quero saber se, assim, já tiveram dentistas contigo que tu conhece, que Claro, conseguiram passar nessa prova? claro que sim. Ah, Pode pegar a interessante. relação dos dentistas em cada universidade que passaram, né? Uhum, Obviamente que tem gente que passa, senão seria um uhum, processo. Como é que eu vou te dizer? Qual é a percepção que os médicos têm quando os médicos dentistas, tá? É que uhum. você vem do Brasil, Sim, você é ser chamado de dentista, né? Que a gente chama de médico. é. Qual é a percepção que os profissionais têm quase sempre quando eles estão fora do processo? Em que isso é feito no sentido de evitar que ele entre. Não é isso. Uhum, O objetivo das universidades é fazer com que exista uma padronização de conhecimento. Depois que o médico faz, o profissional, seja o médico dentista ou o médico, porque os dois passam por prova, ele percebe que assim o que está sendo solicitado não é nada tão absurdo do que não seja o que é prática. uhum, Então, tem a ver com isso, assim. uhum, E só para deixar claro, existem duas modalidades de prova. Existe a possibilidade de prova para quem vai fazer a formação de 3 anos, como se fosse não médico dentista pleno, como médico cirurgião uhum, oral, né, que seja o processo anterior, e tem a prova para médico dentista. As duas passam uhum. por prova hoje em dia. Então, eu só particularmente não tenho, não, quase nunca oriento que faça a prova dos 3 anos e que tente direto, Uhum. Sim. não vale a pena. No caso seria a gente pegar o conteúdo, estudar e vir aqui fazer a prova, seria isso? No caso de ser possível fazer a prova, Aham. tá? Porque a Isso gente tem após que a análise. analisar. Não posso te dizer previamente que seja esse o Entendi, cenário. O primeiro entendi. pré-requisito você cumpre. O Uhum, primeiro pré-requisito é formação em 5 anos, mas não uhum. quer dizer ter feito em 5 anos. Quer dizer o curso mínimo, o Sim. número de anos do curso ser 5. Uhum. Não é você ter cursado em 5. Sim, Então, sim. depende da configuração também do curso no MEC. Hum, Como é que ele entendi. disse lá que era o mínimo de tempo de formação?